A alegria de estarmos juntos pela www.tv Nova Luz. Retornamos à sua companhia com sinceros votos de paz, saúde e alegria por estarmos juntos nos caminhos do Senhor. É isso? Se você quer participar do nosso programa, acompanhe na tvnovaluz.com toda a programação e todas as atividades que aqui são desenvolvidas. Prossigamos em mais uma videoaula sobre o tema Justiça Divina, através do livro Céu e Inferno, que neste ano de 2015 está completando seu Sesc Centenário, 150 anos. Você pode participar de nossos eventos, de nossas atividades aqui na TV Nova Luz, enviando a sua pergunta, a sua dúvida, a sua contribuição, através do e-mail armando@falcone.com.br. Utilize nosso e-mail e mande-nos, as suas palavras, será uma alegria compartilharmos. Hoje, em nosso 29º encontro semanal, neste ciclo de estudos, continuamos o capítulo 6 e vamos encerrá-lo, cujo título é A Doutrina das Penas Eternas. Na sequência deste capítulo, Allan Kardec convida-nos a refletir no referido item. Nas últimas aulas, comentamos que expiação é a pena que sofrem os espíritos como punição das faltas cometidas durante a vida corporal. O fundamento, instruções práticas sobre as manifestações espíritas. E aí nós vamos ver toda a evolução deste processo. Vamos agora ao item 23. A crença é um ato de entendimento, que por isso mesmo não pode ser imposta. Se durante um certo período da humanidade o dogma da eternidade das penas se manteve inofensivo e benéfico mesmo, chegou o momento de tornar-se perigoso, imposto como verdade absoluta, quando a razão o repele ou o homem quer acreditar e procura uma crença mais racional, afastando-se dos que o professam ou então descrê absolutamente de tudo. Quem quer que estude o assunto calmamente, verá que em nossas vidas o dogma da eternidade das penas tem feito mais ateus e materialistas do que todos os filósofos. As ideias seguem um curso incessantemente progressivo. E absurdo é querer governar os homens desviando-os deste curso. Pretender contê-los, retroceder ou simplesmente parar enquanto ele avança é condenar-se a perder-se. Seguir ou deixar de seguir essa evolução é uma questão de vida ou de morte para as religiões como para os governos. Este fatalismo é um bem ou um mal? Para os que vivem do passado, vendo aniquilar-se, será um mal, mas para os que vivem pelo futuro é uma lei de progresso, lei do progresso de Deus, em suma. E contra uma lei de Deus é inútil toda revolta, é impossível a luta. Para quê? Pois sustentar a todo transe uma crença que se dissolve em desuso, fazendo mais danos do que benefícios à religião? Contrista dizê-lo, mas uma questão material domina aqui, a questão religiosa. Essa crença tem sido grandemente explorada pela ideia de que, com o dinheiro, se abrem as portas do céu, livrando a alma das portas do inferno. As quantias por esses meios arrecadados outrora e ainda hoje são incalculáveis e verdadeiramente fabuloso o imposto prévio pago ao temor da eternidade. E sendo facultativo tal imposto, a renda é sempre proporcional à crença. Extinta essa, improdutivo será aquele. De bom grado, cede a criança o bolo a quem lhe promete afugentar o lobisomem. Mas se a criança já não acreditar em lobisomens, guardará o bolo. Assim, nós vamos observar no livro Justiça Divina, na mensagem intitulada Crenças, psicografada na reunião de 20 de novembro de 1961, diz-nos o benfeitor espiritual. A crença é um ato de entendimento, que por isso mesmo não pode ser imposta. E ousamos acrescentar que isso ocorre porquanto cada consciência cultiva a fé segundo o degrau evolutivo em que se coloca ou de conformidade com a posição circunstancial em que vive. Não seria justo violentar o cérebro da criança ao peso de indagações filosóficas, porque não lhe aceitamos as convicções infantis. Faça imperioso ouvi-la com paciência, guiando-lhe os raciocínios para os objetivos da lógica.
É crueldade censurar o náufrago, porque agarre a tábua lodosa, provisoriamente incapaz de partilhar-nos a embarcação confortável. Ao invés disso, é forçoso lhe estendamos concurso fraterno. Excesso dogmático, lance do fanatismo, opiniões prepotentes, medidas de intolerância e injúrias teológicas podem ser hoje consideradas por enfermidades das instituições humanas destinadas a desaparecer com a terapêutica silenciosa da evolução e do tempo, embora constituam para todos nós, os espíritas cristãos, encarnados e desencarnados, constantes desafios, o mais amplo serviço na sementeira da luz. Sabemos que a individualidade consciente é responsável pelos próprios destinos, que a lei funciona em cada espírito, atribuindo isso ou aquilo a cada um, conforme as próprias obras, que Deus é o infinito amor e a justiça perfeita e que as forças do universo não acalentam favoritismo para ninguém. Todavia, conquanto sustentando a fé raciocinada nos alicerces do livre-arbítrio, cabem-nos sem qualquer atitude louvaminheira para com os tabus e preconceitos que ainda enxameiam no campo religioso da terra, o dever de clarear o caminho dos nossos irmãos de humanidade em bases de auxílio, de vez que o Criador concede à criatura os meios indispensáveis para que efetue por si mesma a própria libertação. E por isso, que Jesus proclamou: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Não disse o Mestre que o mundo já conhecia a verdade, nem precisou a ocasião em que a verdade será geralmente conhecida entre os homens. Mas, dando a entender que a verdade é luz divina, conquistada pelo trabalho e pelo merecimento de cada um, afirmou simplesmente: conhecereis. No item 24º, a nova revelação, diz-nos Kardec, dando noções mais sensatas da vida futura e aprovando que podemos, cada um de nós, promover a felicidade pelas próprias obras, deve encontrar tremenda oposição, tanto mais viva por estancar uma das mais rendosas fontes de receita. E assim tem sido. Sempre que uma nova descoberta ou invento abala costumes inveterados e pré-estabelecidos, quem vive de velhos e custosos processos jamais deixa de preconizar que a superioridade e a excelência é de desacreditar os novos, mas econômicos. Acreditar-se-á, por exemplo, que a imprensa, apesar dos benefícios prestados às sociedades, tenha sido aclamada pela classe dos copistas? Não. Certamente, eles deveriam profligá-la. O mesmo se tem dado em relação aos maquinismos, caminhos de ferro e centenários de outras descobertas e aplicações. Aos olhos dos incrédulos, o dogma da eternidade das penas afigura-se futilidade da qual, se nem para o filósofo, esse dogma tem uma gravidade social pelos abusos que a coroçoa, ao passo que o homem verdadeiramente religioso tem a dignidade da religião interessada na destruição dos abusos que tal dogma origina e da sua causa, enfim. Assim, nós vamos avançando e indo para o item 25º. A quem pretende encontrar na Bíblia a justificação da eternidade das penas, pode-se opor os textos contrários que a tal respeito não comportam ambiguidades. As seguintes palavras de Ezequiel são a mais explícita negação, não somente das penas irremessíveis, mas da responsabilidade que o pecado do pai do gênero humano acarretasse à sua raça. 1. O Senhor novamente me falou e disse. 2. De onde vem o uso dessa parábola entre vós e consagrada proverbialmente em Israel? Os pais dizeis: comeram uva verde e os dentes dos filhos ficaram estragados? 3. Por mim juro, disse o Senhor Deus, que essa parábola não passará mais entre vós, como provérbio em Israel. 4. Pois todas as almas me pertencem, a do filho está comigo como a do pai, a alma que tiver pecado morrerá e ela própria. 5. Se um homem for justo, se proceder segundo a equidade e a justiça. 7. Se não magoar nem ouvir, nem oprimir ninguém, se entregar ao seu devedor o penhor que este lhe houver dado, se não tomar nada de bem de outrem por violência, se dá o seu pão a quem tem fome, se veste os que estão nus. 8. Se não se presta à usura e não percebe mais do que tem dado, se desvia sua mão da iniquidade e promove o juízo de um conciliatório entre dois que desentendem. 9.
Se caminha segundo a pauta dos meus preceitos e observa as minhas ordens, por obrar conforme a verdade, este homem é justo e viverá muito certamente, disse o Senhor Deus. 10. Se este homem tem um filho, que dê em ladrão e derrame sangue, ou cometa algumas faltas. 13. Esse filho morrerá muito certamente, pois tem praticado todas essas ações detestáveis e seu sangue permanecerá sobre a terra. 14. Se esse homem tem um filho, que vendo todos os crimes por seu pai cometidos, se aterrorize e evite imitá-lo. 17. Este não morrerá, por causa da iniquidade de seu pai, mas viverá muito certamente. 18. Seu pai, que tinha oprimido os outros por calúnias e que tinha praticado ações criminosas no meio do seu povo, morreu por causa de sua própria iniquidade. 19. Se dizes, por que o filho não tem suportado a iniquidade de seu pai? E por que o filho tem obrado segundo a equidade e a justiça? Tem guardado todos os meus preceitos? E por que os tem praticado? Viverá muito certamente. 20. A alma que tem pecado, morrerá ela mesma. O filho não sofrerá pela iniquidade do pai, e o pai não sofrerá pela iniquidade do filho. A justiça do justo verterá sobre ele mesmo, a impiedade do ímpio verterá sobre ele. 21. Se o ímpio fez penitência de todos os pecados que tem cometido, se observou todos os meus preceitos, se obra segundo a equidade e a justiça, ele viverá certamente e não morrerá. 22. Eu não me lembrei mais de todas as iniquidades que ele tenha cometido. Viverá nas obras de justiça que houver praticado. 23. É o que eu quero. E o que eu quero é a morte do ímpio, disse o Senhor. Não, quero antes que se converta e desgarre do mau caminho na trilha. Ezequiel, capítulo 18. Dizei-lhes estas palavras: eu juro por mim mesmo que não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, que abandone o mau caminho, que viva. Ezequiel 33, capítulo 33, versículo 11. Encerramos aqui o capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas. Damos uma pausa e prosseguiremos estudando o tema Justiça Divina em nosso próximo encontro. Nós convidamos você a, além de consultar o capítulo 6, item 25, onde Ezequiel faz todos estes apontamentos, a também se beneficiar 24 horas dias com a Web Rádio Evoluir, a emissora da regeneração na internet. E além de você poder, em qualquer parte do planeta onde haja internet, ter acesso à nossa programação, você ainda pode buscar os benefícios do SOS Preces, prefixo 32 3236 1122, diariamente de 8 às 24 horas. Pela alegria de estarmos juntos, rogamos a este Deus de amor e bondade que te ajude, me ajude e ajude a todos nós, para que possamos divulgar em nossos contatos e nas redes sociais que administramos esses endereços da TV Nova Luz, do SOS Preces, da Rádio Evoluir e de outros trabalhos no bem. Que a paz desse mestre amigo se faça em você, em sua vida, no seu lar, no seu trabalho. Até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser e Ele quer.